Minha conversa é com a querida Estefânia Bardelli, uma mulher de 48 anos, mãe solo do Pietro, de 6 anos. Então, nós vamos aqui conversar hoje sobre toda a jornada dela. Eu sempre trago uma convidada. Então, bem-vinda, Estefânia, a nosso Papo de Mãe Solo, que hoje a gente vai falar da sua jornada. Muito legal, obrigada pelo convite. Vamos lá, então, muito bacana. Vamos ouvir então como é que foi, Stefânia, para você, a decisão de ser mãe independente. Como é que foi aquela chave, sabe, que clicou assim, clique, para você ser uma mãe? Conta um pouco da sua trajetória também. Tá bom, tá bom. Então, foi uma trajetória longa, né? Foi um processo, assim, que eu acho que, assim, em muitos momentos na minha vida, eu tinha certeza que eu queria ser mãe. E aí, depois, como eu sempre trabalhei em empresa multinacional, sempre viajei muito, então era muito divertida a minha vida, né? Então, em alguns momentos, eu achava que eu não queria. Porque eu falava, gente, assim, eu tenho uma vida tão boa, né? Tão perfeita, eu tenho uma vida que muita gente queria ter. Será que Uhum. cabe um filho aqui? Né? Então, durante muito tempo, em algumas vezes, eu até pensei que eu não queria. Eu até brincava muito com as pessoas, que eu falava assim: filho é bom, mas dura muito. Eu falei isso várias Boa, vezes, várias vezes. boa, boa, boa. E é Mas mesmo. E é mesmo. aquilo era uma forma de eu encerrar um assunto que, para mim, era difícil de resolver. Porque era um assunto assim, eu precisava ter um relacionamento legal, e aí, assim, eu nunca pensei assim, do tipo, vou engravidar, sim, sem o cara saber. Não, eu sempre pensava assim, não, se eu quiser ter um filho, vai ter que ser uma coisa conversada, que nós dois vamos querer ter. Eu nunca pensei, assim, em fazer uma coisa dessa forma, né, que eu sei que é um caminho, é possível. Então, eu sempre pensei Nunca assim, foi seu plano A, né, na verdade. nunca foi, meu. Então, assim, eu queria muito ter uma pessoa legal, eu queria muito ter um relacionamento, um casamento, e que isso virasse o plano de ter a família. E essa parte não estava indo bem, né? Não estava rolando assim. Então, eu tive muitos relacionamentos, tive relacionamentos longos, tive relacionamentos que foram muito conturbados. E aí, essa questão dos relacionamentos conturbados me assustavam. Eu falava, gente, como que isso vai virar uma família? Então, eu tinha muita clareza, assim, né, que eu não queria repetir padrões Uhum. de relacionamentos abusivos, ou padrões de relacionamentos mornos, assim, que a pessoa também assim, não tô fazendo nada, você também, a gente fica Uhum, uhum. aqui. Sim, osmose, vai por osmose. E aí vai, e aí tem um filho, e aí depois tem outro, aí daria 40 anos, tá ainda junto. Sei lá, eu queria viver uma verdade, entendeu? Eu queria, Sei. né, viver uma verdade e eu não tava encontrando isso. Então eu nunca me fechei, né? Assim, eu sempre, quando aparecia uma pessoa, eu sempre saí, viajei. Então, assim, eu nunca me fechei. Mas eu tinha clareza das coisas que eu estava vivendo, eu tinha clareza que aquelas coisas não estavam maduras, não estavam Uhum. positivas, não estavam Não iam levar ao fluindo. lugar que você queria. Isso com quantos anos? Nossa, aí foi indo, né? E aí com 36 Nossa. minha melhor amiga me chamou e me deu um ultimato. Ela teve questões para engravidar e ela virou e falou assim: Olha, você tem que congelar seus óvulos. Você tem que congelar. Assim, não importa, você não tem que decidir nada agora, mas isso é uma coisa que você tem que fazer. E aí, eu tendo vivido tudo que ela passou, ela era casada, tinha um marido, tal, eu vendo tudo que ela passou, eu falei: Nossa, esse é um bom conselho. Então, vamos lá. E aí, eu fiz o processo de congelar os óvulos e eu não consegui muitos óvulos. Eu consegui 5 óvulos, que é pouco. Uhum, E naquela época, o médico até sugeriu, ele falou assim, olha, quando acontece isso, as mulheres geralmente fazem mais de um ciclo, né, de geração de óvulos aí, para poder guardar mais. estimulação, na verdade, de estimular. Exato, é isso. Ele falou, quando acontece isso, que você tem poucos óvulos, geralmente as mulheres fazem mais ciclos e é melhor, porque é uma poupança, né? Você já tá meio atrasada com 36. Então, só que eu não sei, eu tava muito tranquila. Eu falei, não, já fiz minha parte. Então, Hum. bora, vamos aí, vamos com 5.
e deixei lá. E fui tocando a vida, né? Fui trabalhando, fui viajando, fui me relacionando. E aí, quando eu estava com 40 anos, eu comecei a refletir mais, comecei a ficar meio, sabe, um pouco intensa de pensar nisso, porque dessa minha amiga tinha tido gêmeos e eu vivi muito, assim, o começo dela com as crianças, então eu ia para casa dela, eu dormia lá. Às vezes eu chegava de viagem, do trabalho, de madrugada, assim, ia direto do aeroporto para casa dela, e eu comecei a viver aquilo. Eu falei, gente, nossa, daí começou a ficar mais perto de mim, e aquilo começou a ficar mais intenso. E aí, quando eu estava para fazer 42 anos, com 41, eu estava me relacionando com uma pessoa. E estava indo assim, mais ou menos, até que degringolou, assim. E aí eu me chamei para uma conversa. E aí eu Ó, falei, olha, de novo, né? Só que você quer ter uma família. Então, você precisa tomar uma decisão. E aí foi nesse momento que rolou uma abertura interna minha, que eu pensei, foi a primeira vez que eu pensei, gente, eu posso fazer uma família. Eu posso. muito legal. E você teve algum processo terapêutico que te ajudou nesse caminho ou não? Era você com você mesma? Eu comigo mesma. Eu fiz bastante terapia ao longo da vida, né, por questões de Sim. família, essa coisa de trauma de infância. Então, eu fiz muita terapia, mas sempre muito mais para o contexto familiar. Nunca levei isso como um tema, assim, né? Porque, assim, nunca fiquei no chão, tipo, ai, eu não tenho família. Não, nunca fiquei assim. Então, nunca foi um tema na minha terapia. Mas eu acho que fazer terapia na verdade, se individuar, né? Então, entender que você é um indivíduo separado dos outros, separado da sua família, e que você pode tomar suas próprias decisões, você ir tirando coisas, né, das costas que você está carregando, Sim, acho que vão te liberando para sim, você total. tomar outras decisões pensando em você, né? Você deixa de ser aquela pessoa que está tentando resolver os problemas que você tem com os outros e você passa a olhar, não, eu posso olhar para mim, posso tomar decisões que são boas para mim. Eu acho que eu fui nesse processo, assim, que De essa descoberta foi rolando. Entendi. E aí você teve um clique. Qual foi o que fez você marcar consulta? Primeira consulta, que você já tinha congelado, Já beleza. tinha congelado, já tinha congelado. Eu não sei também, foi o ano que meu pai faleceu também. Então, meu pai tinha falecido. Fico até emocionada. É, não, engraçado você estar falando isso, porque o meu pai faleceu um ano antes depois que ele faleceu, um ano depois eu também comecei o É. processo, sabe? Eu acho que deu aquela vontade assim, deu não, né? Eu tô perdendo pessoas, mas eu preciso ganhar por um outro lado, sabe? Nossa, acho que é muito isso, assim. E também a vida mostrando, né, que você não controla nada, né? Total, Você não controla. Ah, a hora certa, o tempo certo, né? A total, total. família certa, né? E então, acho que aquilo me mexeu, assim, também, ter perdido meu pai. E eu tinha uma relação delicada, especial com meu pai, assim, a gente fala com pouca frequência, que tinha uma questão do meu pai, o divórcio com a minha mãe, então aquilo Hum, me pegou, eu acho. Então, foi bem nesse ano, assim, meu pai faleceu em abril, e aí eu vivendo todo esse turbilhão nesse relacionamento que não tava legal, mas eu achava que tava, eu descobri que não tava. E aí eu resolvi terminar esse relacionamento. Falei, tá bom, estou sozinha de novo. E aí, vou procurar outro relacionamento? Aí eu falei, não, não, agora eu vou constituir a minha família. E aí foi nesse momento que eu marquei a consulta e conversei com o médico. E aí ele falou o que tinha que ser feito. Então, o passo agora, você escolheu o doador, que eu lembro que isso era uma coisa importante, né? Escolher o doador e importar a amostra. Isso era um passo importante. E aí ele me explicou como era, e eu, como eu trabalhava, e eu viajava muito a trabalho, eu fiz meio que um cronograminha, assim, sabe? Tipo, então eu preciso escolher a amostra até tal data, porque daí eu vou pedir essa amostra, aí essa amostra vai demorar X tempo para chegar, aí eu quero viajar de férias,
as últimas férias antes de De engravidar. fazer, claro. E aí eu queria ir para Fernando de Noronha com os meus amigos e tinha uma viagem marcada. Aí eu falei, quando eu voltar de Noronha vai ser em tal data, em tal data eu vou fazer, ele vai inseminar e aí em tal data eu vou colocar. E foi tudo assim, sabe? Na agenda. E aí fui tocar meu plano, não contei para ninguém, contei só para. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Quer dizer, beleza, você deu start no processo, e como foi esse processo assim? Ninguém sabia, porque eu sempre falo que assim, no meu caso, duas amigas sabiam, mas assim, eu não contava porque as minhas amigas não alcançavam que era isso. Elas não podiam me ajudar, me falar, porque elas estavam tendo os filhos já grandes, com outros problemas, com os É, maridos. Então, assim, elas não sabiam nem como me ajudar. E eu não é, queria que a cada tentativa não bem-sucedida eu tivesse que, ai, não rolou. Aí você fica, né, falando essa coisa que sim, gera ansiedade na gente. Aí eu queria saber como é que sim. foi com você. Não, foi legal você ter perguntado isso, porque eu tinha até esquecido. Eu resolvi não contar para ninguém, porque eu tinha muito medo que as pessoas tentassem me convencer a não ter. Esse não era um medo meu, mas as mulheres que falam comigo falam exatamente É. isso. Falava, gente, vai virar um assunto de discussão na mesa. Não, esse assunto não está sob discussão. Porque você conta para a pessoa, você abre, dá abertura, a pessoa se sente confortável de dar uma opinião. E eu falava, cara, eu não quero que ninguém tente me convencer de não ter, porque eu já estou convencida. Eu quero, eu vou ter, eu tenho condições de ter, né? Tenho condições emocionais, tenho condições financeiras, eu tenho, eu quero, eu vou ter. É o meu sonho. Então eu tinha muito medo disso. Então eu não queria dar essa abertura para as pessoas, nem da minha família, né? As pessoas mais próximas, minha mãe e minha irmã, e nem do meu círculo de amizade mais próximo. Então, a única pessoa que sabia realmente era essa amiga, que já tinha tido os filhos dela, Que te incentivou a congelar? e ela tinha tido os filhos dela por barriga solidária, né? Olha, Porque ela não tinha condições de podia ter. gerar. E ela foi incrível, assim, porque ela sempre abriu para todo mundo, sempre colocou todo mundo. Ela foi totalmente diferente de mim, assim. Ela, desde o começo, no processo dela, ela não teve nenhuma barreira em falar sobre qual que era a questão biológica que ela Ah, tinha eu que acho que isso é meio intervir. libertador, sabe, Stefânia? É, Porque é o que eu sempre falo, quando a gente compra a nossa história, tudo fica mais leve, mais fácil. sim, Eu não consegui comprar a minha história, porque imagina que há 13 anos atrás, eu não tinha sim, nenhuma referência, eu não tinha Betina, não tinha livro, não tinha nada. Então era mesmo uma coisa muito diferente. Hoje em sim. dia, com muito mais, eu acho que eu falaria para mais pessoas, com certeza. Eu aconselharia até as pessoas a Eu acho. falarem, porque eu acho que é Eu acho, muita mas tem esse coisa. medo. Tem esse medo. Ai, vão começar a ficar nhenhenhé, me É, convencer a não e seguir em frente justamente porque, ó, você vai ser uma mãe sem pai, né? Sem um pai para seu é, filho. Todas as é, questões que a gente também refletiu, né? E são é, importantes, na verdade. Não é que a gente não está nem aí, sim, né? sim. E eu tinha uma questão também disso no trabalho. Eu tinha uma questão, porque no trabalho, assim, eu sempre trabalhei com muitos homens. Eu também. Então, todos os homens casados, suas famílias, eu sempre me sentia a patinha feia. Então, vai lá, o churrasco, aí todo mundo leva suas esposas, a Estefânia vai sozinha, né? Aí a Estefânia não tem um marido para levar para conversar com os colegas dela. Aí a Estefânia fica ali conversando com as esposas, ou a Aí, Estefânia. né, a Stefânia bate aquela coisa de, pô, eu sou incompetente, cara, porque no trabalho a gente era É, incompetente. Eu também, eu era head de uma área, você é, também. Então, pô, no trabalho a gente era, é, era competente, e aí, é, sabe, para ter alguém em tudo, a gente não foi competente. é. Era meio que uma Isso. coisa que incomodava, né? E Então é isso. Eu evolui muito nisso, assim. Hoje não é um problema, mas eu tive muita dificuldade, tanto que eu demorei muito, acho que até hoje pessoas que trabalhavam comigo na época não sabem, olha não isso. Não, para mim, sabem. depois que eu fiquei grávida, eu contei para a porta. A porta, eu estou grávida, sou mãe solo. Contava para É, todo mundo.
para todo mundo. Mas acho que é isso também. Acho também que eu trabalhava num ambiente que era um pouco hostil, sabe? Um dia a gerente É, de é. RH veio falar comigo. Ela falou: Nossa, mas assim, os seus pares, ninguém nunca perguntou, ninguém nunca quis saber. Acho que as portas eram tão fechadas para uma abordagem mais próxima, mais pessoal com as pessoas que me Coisa, né? cercavam. E eu tava zero a fim de construir Que esse túnel, coisa. sabe? Então, assim, eu não sentia isso das pessoas. E eu também, tipo, cara, você já tá abrindo tanta porta na marretada, sabe? Que eu falava, "Ah, essa aí eu vou deixar passar." E também eu pensava, é uma coisa muito preciosa para mim o que está acontecendo na minha vida pessoal. Eu quero compartilhar com todo mundo, com as pessoas que vão querer saber porque querem fofocar, com as pessoas que vão saber porque elas querem julgar, com as pessoas que querem saber porque. Eu falava, não, eu realmente quero compartilhar isso com quem é precioso na minha vida, com quem vale a pena, com quem vai olhar e vai falar, cara, que incrível, sabe? Vai dar certo, conta comigo. Então eu suprimi Deixou essa de parte, lado. assim, deixei de lado É. e não falei. E aí, essa minha super amiga, ela que foi comigo no dia, né, que foi colocar, que foi realmente. Fazer a implantação. Agora eu quero saber uma coisa. Antes de você me contar a implantação, no tratamento, você teve que escolher o doador. E aí eu vi que você falou que seu médico falou que tem que importar. Você escolheu o doador brasileiro ou eu estou imaginando que você escolheu importado. Foi por influência dele que você escolheu? Quais foram os critérios que você escolheu seu doador? Tá. Na época que eu fiz, eles tinham dois fornecedores, né? Um fornecedor que era no Brasil, só que aí você não conseguia ver nada de característica do doador. Era Não, assim. você nada. Eu pelo menos vi 7 características, Não, era pouquíssimo, muito pouco, era assim, pouquíssimo. É. escrito, algumas coisinhas escritas. Já o fornecedor dos Estados Unidos tinha muita coisa, era muito robusto. Então, obrigatoriamente tinha uma foto bebê daquele doador. Uhum. Alguns doadores tinham foto do doador adulto. Tinha uma série uma ficha de saúde, de família, entrevista com a pessoa, detalhes, formação, não sei o que lá. E alguns doadores, inclusive, tinha foto adulta, tinha alguns doadores, inclusive, abriam a possibilidade de você entrar em contato. Contato quando a criança tiver 18 anos. Chama-se o Open ID. Você optou por essa? Não, não optei porque eu não achei uma pessoa que fosse OpenID e que tivesse as características que eu Que você buscava. queria. Ah, Porque o tá. que que eu buscava? Eu buscava alguém que tivesse características parecidas com as minhas, para que o meu Sim, filho pudesse parecer com a minha família, né? E ele pudesse se sentir parte, né? Apesar de não ter um pai, mas que ele se sentisse fisicamente muito sim. próximo da minha família, para que ele se sentisse realmente, né, parte. E por quê? Agora eu quero te fazer uma pergunta. E qual foi o gatilho que te fez escolher? É esse que eu quero. Porque eu não consegui, eu não tive essa alternativa. Eu tinha que há 3 anos atrás era uma planilha de Excel e eles me falaram: escolhe 6 doadores, tá? Estão aqui, numa planilha de 100 doadores. Então eu fiz o meu Entendi. critério, escolhi 6 e o que que aconteceu? Para mim falaram: ó, só tem o sexto. Então não Ah, fui eu que escolhia, foi, né? exatamente. Não fui eu. Então, eu queria saber de você, como que teve um gatilho? Tem pessoas que falam, ah, por causa do olho. Ah, porque ele era um gerente de vendas. Ah, porque ele fez uma carta bonita, uma mensagem bonita lá na plataforma. O que foi para você? Cara, foi muito difícil pra mim, foi super estressante, eu me É senti super mal, eu horrível não essa dormia à parte. noite, eu acordava de madrugada e ficava buscando, porque eu queria acertar. Eu tinha medo que meu filho viesse com algum problema, eu tinha medo de ter alguma coisa oculta, eu tinha muitos medos, muitos medos. Eu acho que isso é um conselho que eu dou para as mulheres. Talvez eu devesse ter feito uma terapia, entendeu? Ou talvez os médicos, as clínicas deveriam, eu acho que a clínica deveria oferecer um apoio maior para as mulheres para essa etapa da escolha. Porque eu tive Pois é, zero eu faço suporte. isso justamente na mentoria, exatamente para ajudar. Eu sei o quanto é difícil, mas eu também É muito acho que um difícil. apoio profissional é legal, né? Eu não sou Na profissional disso, mas época.
Betina, eu acho que você nem existia, não sei, Ah, quando, não, eu existo. como, Eu como, existo publicamente é, há 4 anos, porque eu lancei o livro é, em 2021. Você já exato. Então, tinha assim, tido Pietro. então assim, eu não conhecia ninguém, assim, no meu É, então. círculo que tivesse feito alguma coisa como eu. A minha única referência era a clínica, que era uma clínica muito boa, né? É uma clínica muito boa, um médico muito bom, mas assim, eu acho que o suporte foi muito raso. Eu fiquei muito insegura. Eu escolhi um, aí eu tinha insegurança, porque no histórico de saúde da família dele tem que o pai dele tinha tido demência. Daí eu falava pro médico, mas será que meu filho vai ter demência? Aí ele falou, aí é só uma coisa que ele falou, "Ó, se você fica inseguro com um doador, escolha outro. Porque senão você vai o resto da sua vida Ficar com essa paranoia na carregar cabeça. qualquer coisa que aconteça, você vai falar, ai, mas assim, é muito difícil. Eu acho que vale aqui É, uma super, parte. Não super. façam sozinhas, procurem Super ajuda, difícil, super conversem difícil. com outras mulheres e tal. Minha amiga, como sempre, me ajudou muito. É, Aí eu tinha uma outra amiga que não era tão próxima, mas que eu tinha um vínculo com ela de ser amiga das horas difíceis, que ela também me ajudou a olhar e tal, e a gente ficou aí decidi. Mas não foi fácil, eu tô igual você. No final eu decidi um, por quê? Queria que tivesse características parecidas comigo, então sei lá, moreno que se bronzeia com facilidade. O cara era americano, mas a mãe dele era brasileira. Hum, Altura, é uma coisa que eu olhei, cor do olho, e tal. Aí meu filho nasceu super branco, 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 branco de neve, com olho claro. Gente, mas ele é, é a cara do meu pai, tá? Ele é jura. a cara Não, do meu pai. e eu vou te falar uma coisa, isso é muito engraçado, sabe? Porque a Catarina também nasceu com olhos claros, ninguém da minha família tem olhos claros, mas depois escurece. Depois o da minha filha escureceu. Não, dele não, mas assim, é a família do meu pai, né? Porque os meus avós Ah, paternos, tinham olhos claros. Olha todos só, de você olhos vê. claros, né? A família inteira Olha, do meu pai de olho claro, a família da minha mãe também tem. Embora meu pai e minha mãe tenham olhos como os meus, castanhos, assim, as mas acho que eles famílias, são azão, hein, todo mundo é azão azinho, sabe? Porque tem o olho claro dos pais dos deles, né? pais. Então ele pegou o azinho de todo mundo e ficou lá azinho, azinho, olho E claro. hoje ele continua com olho claro? Continua, Olha, a continua. minha não. A minha foi, eu falei, Impressionante. gente, Catarina com os olhos claros, verdes. Aí depois escureceu 2 anos. Com dois, Não, dele não. quase 2 anos, escureceu tudo. O dele não. E aí foi isso, foi super difícil, concordo com você. No final é muito difícil, você vai escolhendo, aí sobra uma amostra muito pequena de doadores, Sim. e aí você vai, e aí, esse não pode por causa disso. Então é isso, infelizmente é isso. Mas sabe o que eu pensava? Pensava, Hum. gente, quando eu tava apaixonada, o cara tinha um olho meio torto, não sei o que lá, e eu tava apaixonada, né? E E eu outra coisa, e né, aí, ô eu tô Stefane? querendo uma perfeição só porque eu tô Pois escolhendo. é, e outra coisa, você vai conhecer um cara numa noite, sei lá, eu ficava imaginando na Grécia, conhecer um cara, aí ficou com o cara, teve um negócio, pum, engravidou. Você não sabe nada do cara. Aí você Exato, vai embora, você nem sabe que você está grávida. Então, assim, exato, tinha na minha cabeça uma coisa meio para tentar diminuir essa tensão toda. exato, E outra coisa, né? exato. Esse negócio dos os nossos pais não fizeram exame porcaria nenhuma, né? Ninguém fez Também exame não. genético, nem o teu pai, Não. nem meu pai, nem minha mãe. Minha mãe engravidou com 18 anos, né? Meu irmão, eu tenho um irmão Nossa, bem super mais nova. velho. Então, assim, super nova. Então, não tinha naquela época como, né, ter coisa genética. É um luxo que a gente tem, né? Claro, né? Um É, doador precisa ter, óbvio. E a gente sabe que é uma operação muito invisível, né, Stefânia? Porque a gente sim, não vê o que o banco de sêmen faz, a gente acredita, confia, todo mundo tem que confiar. é, Enfim, e tá tudo verdade, certo, verdade, né? Agora me conta verdade. uma coisa. Aí você implementou o seu primeiro embrião lá, botou lá quantos embriões e vingou ou não vingou? Então, aí eu tinha 5, né? Aí eles fizeram a inseminação, ficaram acompanhando, aí me ligaram um dia e falaram assim: olha, tem dois que estão indo bem, os outros acho que a gente já vai descartar, porque eles vão Descartar. contando. Sim, E os aí, dias, isso. aí confirmaram a data da implantação, e aí no dia da implantação o médico falou: e aí, você quer colocar um ou dois? Eu falei, Também doutor, tive essa pergunta.
Porque esse negócio funciona. Então você pega o melhor e coloca o melhor. E aí deu certo. Não, De aí eu primeira, saí. de Aí eu fiz a primeira. implantação e aí depois eu fui no consultório dele e ele foi me passar o exame, né? A data de fazer o exame beta. Aí ele chegou para mim e falou, ele falou assim, olha, quando for no dia 9 de novembro, você vai lá 13 para dias fazer o depois, exame. mais ou menos eles pedem 12, 13. Aí eu falei, ah, é mesmo, doutor? No dia 9 de novembro? Ele falou, é. Eu falei, então, vai dar certo. 9 de novembro é o meu aniversário, esse vai ser o meu presente. Olha que É. legal. E aí eu fui Foi no dia seu 9 de presente. novembro. Não, aí eu fiz um beta e dei um beta super baixo. Aí eu Hum, mandei pra ele. Aí ele falou, Estefânia, eu adoraria dizer que você tá grávida, mas eu não posso dizer que seu exame tá meio devagar, assim, e tal. Ele falou, daqui a X dias você repete o exame. E aí eu repeti o exame e foi dando certo, assim. Foi, gente, tá aí, 6 anos. olha só, né? E você é uma sortuda, sabia? Porque a média de mercado é 3 vezes. A minha foi na terceira tentativa. A maioria das mulheres é três, cinco, dois, um. Eu conheço, claro. Tem duas mentoradas minhas que foram, ó, de primeira. Mas Que legal. isso não é o comum mesmo, né? Realmente era para ser, não tinha jeito, né? Tinha que ser ali. E aí me conta uma coisa: o que você fez com essa informação de que você estava grávida? O que que você fez com essa informação? Então, aí eu fiquei esperando, né, dar os 3 meses, Ninguém as sabe, 12 só tua amiga semanas, sabia, só né? minha amiga. E aí, quando E deu as aí? 12 semanas, É. eu falei, vou contar para minha mãe, para minha irmã, né? E aí eu marquei um almoço na casa da minha mãe e da minha irmã, e aí minha amiga foi junto. E aí eu fiz uma caixinha para elas, com um sapatinho de bebê. E aí uma caixinha para minha mãe e uma caixinha para minha irmã. E aí eu coloquei no da minha mãe, você vai ser vovó, e da minha irmã você vai ser titia. E aí a gente tava lá almoçando, tava, falei, ai, nossa, eu tenho um presente para vocês, não sei o que lá. Gente, e eu nunca fui, né, da rede social, porque eu podia ter filmado isso, não filmei, nem lembrei. Eu sou uma pessoa da vida real. E aí entreguei para elas e elas ficaram assim super felizes. E aí minha mãe, nossa, aí 30 segundos depois minha mãe, mas quem é o pai? Aí eu falei, mãe, senta que essa parte eu preciso te explicar. Uau, uau. E aí, conta. Eu expliquei e tal, e ela achou o máximo, assim. No final ela falou, eu achei ótimo, né? Achei ótimo, porque para quê, né? Na cabeça da avó, assim, para quê que eu vou dividir o meu neto Com com alguém, né? Olha só, nem tinha outra avó, pensado nisso, gente? porque muitas mulheres sentem essa coisa de que não querem contar para os pais, porque os pais vão, uma espécie de recriminação, né? Vão falar que é absurdo, que não sei o que, lá, lá, lá. Mas olha, 10 entre 10 mulheres que falam comigo depois que têm seus filhos, eu pergunto a mesma coisa. Como foi a reação dos seus pais depois que o teu filho nasceu? Ah, meu Deus, nunca mais falaram nada, uma Olha, bênção, maravilhoso. Porque os avós, né, eles sentem um renascimento, né? Minha mãe, quando a Catarina nasceu, né, eu contei para ela depois de 3 meses. Nossa, minha mãe, ela teve um outro, a vida para ela teve um outro significado, porque eu tinha sobrinhos mais velhos. Então, olha, sobrinhos com uns 20 anos. Então, para ela foi sabe, uma chama que acendeu ali, opa, com certeza. É vida, né? Assim, é vida. reacendeu a vida da minha família também, porque a gente tinha passado pela morte do meu pai e tava todo mundo assim vivendo um ano difícil, muito difícil. E, cara, todo mundo assim virou a página, sabe? Virou a página. E aí foi muito louco assim quando ele. E aí um dia, aí quando eu ia fazer ultrassom, ia todo mundo, né? E a família inteira, e minha mãe e minha irmã. Daí no primeiro ultrassom foi uma amiga, no outro foi outra amiga, sempre ia alguém junto. E aí teve um ultrassom, aqueles que dá pra ver melhor a carinha do neném. E aí eu lembro que eu tava lá olhando a televisãozinha, e aí eu levei um susto, porque já no ultrassom apareceu que ele era a cara do meu pai. E eu falei, doutor, mas o meu filho é a cara do meu pai. A cara, já no ultrassom. Então foi muito.
muito simbólico tudo isso, sabe? Então, e aí foi isso, assim, mas e aí foi dando tudo certo. Aí eu tive muita dificuldade de ir contando para as pessoas Isso. Como é que que foi eu. você contar no seu trabalho? Então, aí eu contava assim, eu avisei pro meu chefe que eu tava grávida, depois eu avisei pro presidente da empresa que eu tava grávida. Todo mundo recebeu super bem a gravidez, mas eu não entrava no detalhe de que tipo de gravidez que era essa. Então eu contei para todo mundo que eu estava grávida e eu não dava detalhes sobre a minha vida pessoal. Então fiquei nessa, justamente porque eu não queria ser o assunto da empresa, eu não queria, né, fazer Não, parte da. super. Eu que já contei para todo mundo, sou mãe solo. E Mas você hoje, sabe, Betina, eu faria isso, sabe? eu Assim, sei, mas claro, de claro, novo, não é à claro, toa que claro. vem mulheres antes da gente. Ah, Né? Não tinha referência nenhuma. Alguém que pegasse na minha mão e falasse: Meu, você é foda, você está de parabéns, você está fazendo. Assim, porque ainda existia preconceito 6 anos atrás, né? Claro que sim, eu tem acho que outras mulheres como você que já tinham vindo antes, mas eu claro. não Eu não conhecia tinha ninguém. contato, nem eu me expunha assim. Mas engraçado que o que eu percebo mais, e eu quero falar, é que é o seguinte: na hora de contar, a gente tem que ter muita paciência, porque as pessoas, a maioria, desconhece esse tratamento. Elas não sabem. Então, assim, a doador, como assim? Você olha o cara e já vai lá no quartinho e não sei o quê. Como é que é? Ele põe um potinho? Eles É, não sabem o processo. Então, eu, com os meus pares e o meu chefe, eu marquei uma reunião com cada um, eram 10, e aí eu fui nossa, falando o processo com cada um, porque eu queria muito que eles entendessem o que que era, que eu não estava fazendo uma loucura. A Betina enlouqueceu, ela fumou, enlouqueceu, cheirou e resolveu ter um filho. Não é isso. Eu simplesmente estava mostrando para eles que aquilo era legítimo, aquilo era baseado na ciência, na tecnologia, e tinha entendi. todo um profissionalismo por trás daquilo ali, entendeu? É. E eu acho assim que tinha esse lugar de dor, né? Então, assim, eu tava vivendo uma coisa muito linda, muito feliz, era o que eu queria, mas eu carregava essa dorzinha do tipo, é muito bom, mas por um lado, tipo, eu joguei a toalha, eu, eu, eu desisti, sabe? Eu Entendi. desisti da família tradicional brasileira, eu desisti, era isso, eu joguei a Tá toalha, bom, tudo bem, né? jogou, beleza. É isso, então eu acho que vinha desse lugar, né? Eu não queria Tá, ser julgada por eu ter desistido, eu não queria ser julgada por eu ter entendi. virado essa página, eu não queria. Porque tem pessoas que são. É assim. Depois, gente, eu contava, Betina, e as pessoas eram incríveis. As pessoas, gente, não me lembro de ter contado para alguém que tenha feito uma cara estranha. As pessoas foram incríveis, né? Então isso foi me ajudando a tirar esse medo. Mas eu tinha muito, mas tem pessoas que falam coisas que a gente não precisava ouvir. Então, por exemplo, eu contei uma vez numa mesa. E aí, uma das mulheres que estava na mesa virou para mim e falou assim: O que que você vai falar para ele quando ele crescer? Eu falei: Hum, A verdade. Aí ela falou: A verdade? Eu falei: Ué, você quer que eu minta para ele e convença todo mundo a mentir junto comigo? Eu falei: Acho melhor contar a verdade, né? Então, assim, aí você tem que estar. Então, eu já estava mais fortalecida aí. claro, Eu também claro. fui me respeitando, né? Ah, estou fortalecida, porque sempre saem umas abobrinhas. Ah, não tô. Então, aí eu fui ampliando isso à medida que eu fui me fortalecendo. E aí, percebi que, claro, 98% das reações são incríveis, né? As pessoas, cara, apoiam irrestritamente e te Claro. Agora eu servem. vou te falar uma coisa. Se você, Estefânia, fosse casada com um cara, tá? Vocês dois fossem um casal, e de repente as pessoas falaram: Ué, cadê o filho? Você, 98% vai falar: Ah, vocês decidiram não ter filho? Beleza, mas 2%. Que absurdo, Estefânia. Como você não vai ter um filho? Poxa, isso vai É, afetar lá na frente. Aí cada um vai dar uma opinião. Então, qualquer é, coisa. E se você decidisse não ter filho, ah, Estefânia, como assim você não vai ter um filho nessa vida? Né? Poxa, tanta criança no mundo, por que você não adota? Então, é, assim, o que eu aprendi é que qualquer tomada de decisão da sua vida, a mais é, normal é casar. Mas se você não é, casar e quer ficar solteira, ou casar e não querer ter filho, ou não nem casar e nem ter filho,
vai sofrer algum tipo É, de julgamento. E eu vou te fazer uma pergunta: o que que isso muda na sua vida? é No nada, dia gente, nada, nada. Depois que você teve o nada, seu filho, nada, né? Até você ter, você nada. fica meio assim, mas depois muda? Nada. Ah, não, gente, é claro, eu acho assim, a maternidade é puxada, né? Não, muda. Não estou Sim, falando da é. maternidade, mas muda a forma como que o julgamento interfere na sua vida? Não, pra mim não muda. Agora, inclusive, eu sou outra pessoa. Então agora eu tô numa festa com várias pessoas desconhecidas na frente e eu falo não, porque eu fiz uma FIV com semidoador. Ah, o que que é FIV? É fertilização in vitro. Ou, por exemplo, agora eu Isso. faço parte de um grupo de executivos e invariavelmente eu sou a única mulher nas reuniões. E aí você tem que se apresentar. Todo mundo se apresenta, fala um pouco da vida pessoal. Eu falo, então, eu sou uma mãe independente, eu fiz uma FIV com semente doador, eu tenho um filho. Então, mesmo quando a audiência é só de homens e do mundo dos negócios, né? Ah, eu não tenho mais isso, não tenho. Assim, Muito e doido, de né? novo, Muito né? louco. Acho que é muito antiquado. Acho que tem várias barreiras ainda, né? Então, eu não tenho mais vergonha, não tenho. Muito E é bom. E é isso. isso que eu escuto cada vez, porque as pessoas não têm essa vergonha mais, entendeu? É, isso é maravilhoso. Eu acho que esse é o melhor, assim, dos tempos, né? Estarem mudando, de mais mulheres estarem fazendo. É por isso que eu fiquei muito feliz, assim, quando eu achei você Ah, e achei, né, as outras mulheres que te seguem, que têm claro, claro, sucesso, claro, porque a claro, gente quer claro. se enxergar também, né, no outro. Claro, claro. E eu quero fazer mais uma pergunta, porque a gente tem que finalizar. Eu quero perguntar o seguinte para você: como foi como é que o Pietro foi Tá, evoluindo nessa questão do pai, né? Quer dizer, quando tá. ele te fez a pergunta que a Catarina me fez mais ou menos com 2 anos e pouquinho, mamãe, cadê meu papai? Então, quando foi essa pergunta, o que você falou e como é que ele reagiu e como você lida aí com isso hoje? Tá. Olha, foi bem cedo. Ele entrou na escolinha com 2 anos, tá? E aí é meu ponto, assim, acho que as escolas particulares, assim, são bem pouco diversas, né? Então, não tem, assim, eu brincava que na escola que ele ia, eu falava, gente, não tem nem ninguém separado nessa escola. Então, Ah, bom, assim, isso também não é normal, vai. é, Porque, é. porque hoje em No dia núcleo que eu toda tava escola ali, tem. É, no núcleo que eu você tava mora ali, mais no interior, talvez um núcleo pequeno que não tenha, mas a nem maioria tem. tinha. E aí, ele começou muito cedo também. Com 2 anos, ele nem falava direito, ele já perguntava do papai, entendeu? É porque o que eu falo, né, é que ele vê o lado ali, outra família tendo um papai, É. ele fala, por que que ele tem, né, na cabecinha dele, por que que ele Sim, tem e eu não tenho? O que que tá faltando? Porque se compara, olha, eu tenho a caneta e ele não tem a caneta. Ou então exato. ele tem, sei lá, ele tem isso, esse creme aqui e eu não tenho. Então é aquela coisa do tem e não tem. E no cuidado, eu acho que as pessoas que interagem com as crianças, o papai, a mamãe, é uma pergunta, né? Ai, o papai, a mamãe, é todo mundo, né? Com Todo crianças se mundo fala muito tem, do viu? papai e da mamãe. Ele Claro. começou a perguntar desde muito cedo, e eu sempre, desde a primeira vez, dou a mesma resposta. Filho, tem vários tipos de família. Tem famílias que tem um papai e uma mamãe, tem família que tem dois É isso que eu papais, falo. tem família que tem duas mamães, tem família que tem um papai, tem família que só tem a mamãe. Aqui na nossa casa só tem a mamãe, mas tem a vovó, tem a titia. E aí ele começou em algum momento a falar: Ah, então tá bom, mamãe. Então tem a mamãe e a vovó, tem a mamãe e a titia. Porque eu acho que ele pensava, tem que ter dois, né? E aí quando ele Claro, pensava assim, ele gente, a falava, mas tem referência dois. dele tem que ter Tem dois, até olha três, só. acho que ele pensava, né? Que tem a Olha mamãe, tem a só. vovó e tem a titia. Olha só, entendi. Mas meu, começou a perguntar os dois e foi. E ele fala, mamãe, eu queria ter um papai. Eu falo, filho, eu entendo, é justo, eu entendo a sua vontade de ter um papai, né? Eu acho que assim, você não nasceu com um papai na sua vida, mas nada impede que algum dia a nossa família tenha a figura de alguém que vá ter uma figura de papai para você. Né? Nada impede, Entendo isso pode isso, acontecer. claro, claro, óbvio, pode acontecer. A gente tem que falar a verdade, que no caso da Catarina, ela achou que o pai dela tinha morrido. E foi por isso que me motivou a escrever o livro, porque eu não queria
que ela achasse que o pai dela morreu. De novo, Claro, a verdade. Tem que falar a verdade, não precisa esconder a verdade, né? claro, Então, acho que gente. isso é super importante. E Agora me essa fala, coisa do morreu, Betina, já que você falou, eu já vi alguém uma vez perguntou para ele do papai, ele, ai, meu papai já morreu. Assim. por quê? Porque é a forma como ele tem de tirar da frente. Aí vou responder isso É. mesmo, porque eu não, aí eu não tenho que ficar explicando que minha mãe não me resolveu É. ter sozinha e pegou a sementinha, E aí entende? eu não corrijo, sabe? Porque eu acho que é muito detalhe também. Né? A pessoa pergunta, se ele já dá de cara e falou, ah, se a pessoa, porque às vezes é outra criança, entendeu? Que pergunta. Que É, as crianças perguntam, ah, por que que seu papai nunca vem? por que que você não tem papai? Daí ele soltou uma dessa para uma criança. Eu falei, não vou me intrometer, né? Não fui chamada no assunto. Ele falou isso, e aí depois eu converso com ele. Mas estamos nessa E ainda. eu acho que isso vai, é um processo. E olha, hoje a minha filha tem 12 anos, entende? Então isso vai amadurecendo dentro dela. Ela sabe que sou eu e ela, mas que ela tem várias pessoas ao redor dela que são família. Os meus irmãos são super queridos, Maravilhoso. presentes todo dia, barará, estão aqui, né? Virtualmente, óbvio, eles moram fora. Então, assim, não tenho mais pai nem mãe, mas. Sabe, a gente vai colocando pessoas na vida e a nossa conexão é muito grande também. Então, eu tento preencher ela a ponto dela não sentir falta. Talvez ela sentisse falta, sim, mas quantas, sabe aquela coisa, quantas crianças sentem falta de um pai presente, que existe o pai e ele não é Exatamente. presente, né? Uma amiguinha dela, o pai Exatamente. não foi no aniversário. O pai não foi Exatamente. aniversário. Então, assim, é surreal. Isso é a pior coisa do mundo, né? Para uma Não, criança se quantas mães solo dentro de respeitar. um casamento? Então, quantas Gente, mães eu solos de casamento? escuto isso. E assim, mas, de novo, não é para a gente levantar a bandeira do feminismo que maternidade dependente é melhor que nada. Não é. Não, não é, só sendo realista, né? Só Assim, sendo sem realista, controle de nada, exatamente. né? Mesmo Exatamente. não tem como. Exatamente. Bom, agora, porque a nossa conversa já está aqui, né, quase uma hora. Eu quero, Plena. nem passa, né? É uma coisa que não Nem dá nem passa. para passar. Eu queria, Stefânia, que você falasse uma coisa para aquela mulher que está decidindo, né? O que que você falaria para uma mulher que está decidindo? Ai, meu Deus, não sei se eu vou no. É você há 7 anos atrás. O que que você falaria para essa mulher? Escute o seu coração, né? Coragem é agir com o coração. Se o seu coração tá te pedindo isso, assim, escuta ele, porque você vai tentar criar uma decisão racional para justificar o porquê não. Era eu tentava racionalmente justificar por que não ter um filho. E aquilo estava ficando pesado demais, não estava cabendo mais aquela decisão racional. Então, assim, se o seu coração está gritando para você ter um filho, tenha, porque a vida vai se desdobrando e você vai se encontrar nisso, você vai se realizar. E é Exatamente. muito Às vezes as maravilhoso. pessoas querem tudo perfeito, o cenário perfeito, né? E eu É, falo, não, eu tenho uma mentorada que falou isso para mim. Não, Betina, olha só. Quando eu tiver tudo, sabe, tudo arrumadinho, eu tá no meu emprego ganhando mais, eu não sei o quê, né? Eu ter aquilo que eu tô querendo, né? O apartamento que eu quero comprar e não sei o quê. Quando eu tiver mais bem, né, forte, aí eu vou. Aí eu falei, sabe quando você vai? Nunca. Porque o medo, ele é muito é, presente nessa jornada. é. Eu fui E com pode medo. falar uma descoberta que eu tive? Eu Hum, tinha dentro de mim, assim, eu queria sentir um amor, assim, num relacionamento, uma coisa que era muito especial, era muito grande. E esse amor que eu queria sentir é o amor que eu sinto pelo meu filho. exatamente. Então, Preenche muito, né? Preenche é um muito. amor assim, é um amor muito puro, muito intenso, é um amor assim, é outro nível de amor. E eu É acho outro que nível. isso foi super importante para mim também, até para me amadurecer como mulher, para eu entender que tipo de troca eu posso ter com os homens. Porque era muito idealizado aquele amor que eu queria sentir. Então, hoje, quando eu sinto esse amor pelo meu filho, quando o relacionamento com o meu filho é tão completo, tão incrível, tão prazeroso, nananá, eu entendo que o amor do relacionamento, a troca entre a minha mulher, está em outro lugar. E eu acho que isso foi super importante para eu amadurecer como mulher.
Então, assim, uma amiga uma vez me falou antes dele nascer, ela falou assim: tá preparada para conhecer o grande amor da sua vida? Foi uma frase que me marcou muito, e foi exatamente isso. Então é isso. Acho que assim, a gente vem de uma sociedade que fala várias coisas, que faz a gente acreditar em várias coisas sobre ser mãe, não ser mãe, ser mulher, não ser mulher, lá, lá, lá. E aí só vai que você vai descobrir uma nova vida realmente. É, Perfeito. Eu concordo super com você. Não é só a voz da Betina, entende? Ter outras claro, vozes também para justamente mostrar um outro lado que é algumas coisas, né? Você vê que praticamente tudo bem parecido, mas que não seja só a minha voz, né? Eu acho que é importante ter outras vozes também, com né? certeza. Maravilhoso, Muito então. obrigada, viu? Eu vou Eu aqui que a agradeço. terminar aqui, mas a gente fica ainda aqui um pouquinho, tá? Tá bom. Beijo!